Pessoal, professor Antônio Alexandre, iniciando aqui o resumo da aula 3 de cálculo 1. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre limites, vamos ver a definição formal, falar sobre os teoremas e propriedades e, se der tempo, sobre formas indeterminadas, limites laterais. Lembrando, pessoal, que você não deve assistir apenas esse vídeo, deve assistir às aulas, ler o livro, praticar os exercícios que estão lá no site. Rapidinho, só para ficar bem claro aqui. Então, está aqui o nosso site. Clica no cálculo 1. E está aqui a lista de exercícios, slide de aulas e os vídeos complementares aí, tá bom? E lembrando que o curso é presencial, então você deve assistir às aulas presenciais, ok? Vamos lá. Então, nós já vimos na aula 1 e aula 2 a introdução do estudo do limite, e aqui a gente vai falar da definição formal. Bom, pessoal, nós já conhecemos, vou até escrever maior um pouco aqui, né? O limite de uma função f de x, quando x tende a A, que é um valor qualquer, era o valor L, né? Para a gente mostrar que esse limite aqui existe, é um determinado valor, nós vamos seguir essa definição aqui, tá? Então, seja f uma função definida para todo número em algum intervalo aberto, contendo A, exceto possivelmente no número A. O limite de f de x, quando x tende a A, será L, isso que eu acabei de escrever, tá? Se a seguinte afirmativa for verdadeira. Então, dado epsilon maior do que zero, qualquer, existe um delta maior do que zero. Lembrando aqui, ó, que complementando, né, o epsilon é um valor bem pequeno, a gente fala que ele é bem menor do que 1, assim como o delta também é um valor bem menor do que 1. Tá? Lembrando, mais uma vez, um detalhe, essa aula é um resumo, então os detalhes, né, os pormenores, é na aula presencial, que é só para a gente ter um norte, tá, pessoal? Então, voltando aqui, dado epsilon maior do que zero qualquer, deve existir, né, ó, existe um delta, tal que nós vamos ler assim, pessoal, a distância entre x e o A menor do que delta, que é esse valor bem pequenininho que a gente acabou de falar. Então, o valor de y, ou f de x, menos o limite, é menor do que epsilon. Tá? Qual que é a importância da definição formal? Primeira coisa, pessoal, olha que valida qualquer resultado, qualquer teorema do limite. A gente até pode utilizar, tá, essa definição para provar limite, mas no nosso curso de engenharia de alimentos, por ser um curso aplicado, não vamos fazer isso, tá bom? Mas nós temos que conhecer. Então, por exemplo, eu posso provar esses dois exercícios usando a definição. Vou deixar para a aula de exercícios, o vídeo de exercício, vou fazer um desses aqui, tá? Esse da função do primeiro grau, que é muito simples. Porém, pegar qualquer função, isso já se torna bem complexo, tá? E, de novo, não é o objetivo principal do curso na engenharia de alimentos. Por isso que isso aqui eu estou só fazendo alguns comentários breves, ok? Da mesma maneira que nós definimos o limite, só lembrar de uma coisa muito importante, pessoal. Quando a gente fala que o limite de x tendendo a A, né, de uma determinada função, vou até mudar o nome da função, g de x, existe e é L, isso quer dizer que os limites laterais, nós já vimos isso na primeira parte da aula, né, nas tabelas, isso significa que eu já fiz a tabela, né, do limite lateral, x tendendo a A pela esquerda, que coloco menos aqui, e também já fiz o limite, né, de x tendendo a A pela direita. A gente já sabe essa simbologia. E os dois tiveram o mesmo valor. Tá bom? Então, nós temos também a definição de limites laterais. Primeiro, à direita, só vou mostrar a diferença, tá? Aqui não temos o módulo, né? Ok? É só x menos A, já que x sempre vai ser um pouco maior do que A, então essa diferença sempre vai ser positiva, tá bom? E é praticamente a mesma definição que nós tínhamos aqui. O que vai mudar, deixa eu limpar aqui, ó, para ficar bem claro, é essa parte do módulo aqui. Tá? Bem como a próxima definição também de limite lateral à esquerda, simbologia, é isso que eu vou cobrar de vocês. Tá bom? E aqui a mesma coisa, tirou o módulo, né? Que o módulo tanto faz, ó, só lembrar, né? O módulo de x menos a, tanto faz o x ou a, um ser maior que o outro, que o módulo sempre vai ser positivo. Exemplo bem simples, né? Se a gente pegar valores aqui, ó, 3 menos 3,1 vai dar menos 0,1. E se fosse, né, 3 menos 2,9 também vai dar um valor agora positivo e aqui daria negativo. Só que como está em módulo, seria a mesma coisa que seria 0,1. Então, tanto faz se é direita ou esquerda. E nesse caso aqui, voltando, como a gente está à esquerda, subentende que o valor de x é um pouco menor. Por isso que o A vem antes aqui. Tá bom?
E esses dois casos, como eu acabei de falar, se são verdadeiros, isso quer dizer que o limite é verdadeiro, tá? Então tá aqui ó, o teorema, né? O limite existe, será igual a L se somente se o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita existirem e forem iguais a L. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de limites laterais. Tá? Não vou cobrar a definição, mas o gráfico vai cair e a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, ó, no menos 3, nós temos aqui o gráfico dessa função. Tá? O gráfico já está feito, eu não vou ficar explicando essa parte aqui. Bom, bem simples, mas está aqui, né? O gráfico dessa função. Tá? Menor do que menos 3, quando o x é menor do que menos 3, x mais 5. E se o x está entre menos 3 e 3, é o semicírculo. E para os valores de x maior do que 3, nós temos 3 menos x. Tá bom? É só olhar, aqui é muito simples, pessoal. Quando nós temos um salto, quer dizer que os limites laterais são distintos. Então, o limite não existe. É o que está falando as continhas aqui. Tá bom? Então, ó, limite menos 3 à esquerda. Só olhar o gráfico. É esse aqui. Ó. Estou aproximando à esquerda. Estou chegando por aqui. Então, o valor da função vem subindo e vai ser esse ponto branco, né? Que vai estar aqui no 2. Ó, tá? Então, colocou aqui 2. E quando eu aproximo, deixa eu apagar a caneta, vai ficar bem claro. Agora, pela direita, né? Ó, eu estou aproximando do 3 pela direita aqui, valores próximos. Então, está aqui na função. Cada vez vai descendo, ó, vai descendo e vai chegar no ponto que é 0. Tá aqui. Logo, se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Tá bom? Então, é o que está falando aqui embaixo, né? Como os limites aqui, ó, são diferentes, não existe. Tá bom? E se o limite for igual, como é no caso do 3, ó, outra situação, do 3 positivo, né? A gente falou do menos 3, agora vamos ver do 3 positivo. Vou apagar tudo aqui, fazer de outra cor para ficar bem claro aqui, ó, fazer de azul. Então, tanto faz, ó, vou aproximar à esquerda daqui. Então, eu quero aproximar aqui do 3. Quando eu for pegando os valores próximos, tá no semicírculo e vai cada vez abaixando e vai chegar a quem? No 0. O gráfico é muito simples de analisar. Valores à direita é um pouco maior do que 3, por exemplo, 3,1, está ali do lado de cá, sem escala, né? Só para entender. E aí eu vou aproximar cada vez mais daqui, tá? Então, o valor é como se eu pegasse aqui e ele vem aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui. Quanto mais próximo do 3, mais próximo aqui do 0. Então, os limites laterais agora, os dois são iguais e valem 0. Então, o limite aqui é 0. E uma maneira muito simples, pessoal, eu quero que vocês aprendam isso de bater o olho. Teve salto, o limite não existe. Tá bom? Não teve salto, como é o nosso caso aqui, qualquer outro ponto não tem salto. Então, o limite existe. Eu peguei só o 3 como exemplo, mas poderia ser qualquer ponto. Poderia ser o 1 aqui, ó, se eu fosse analisar, tá aqui a imagem. De um lado eu vou chegar no mesmo ponto e do outro. Então, o limite existe. Tá bom? Então, muito simples, analisando o gráfico. Aqui nós temos mais um gráfico. Não vou falar muito, mas já vi que tem salto. Tá no 10, tá? Então, já sei que o limite não existe, porque os limites laterais são distintos, né? À esquerda vai dar 10, pode olhar aqui, ó, vai dar 10. Tá? Isso tanto faz se eu analisar o gráfico ou a função. Eu posso trabalhar analisando a função, se eu não tenho gráfico. Bom, então, ó, o limite aqui, x tendendo a 10 pela esquerda de c de x, função custo. A gente acabou de ver que deu 10. Tá? E o limite, vou colocar aqui embaixo, ó, de x tendendo a 10 pela direita da função, deixa eu apagar aqui, c, né? Vou colocar g aqui, perdão aí. Vou colocar aqui, apaguei aqui sem querer, mas tudo bem, eu faço de novo, não tem problema não. X tendendo a 10 pela esquerda da função c de x, olhando o gráfico, vai chegar aqui, né? Estou pegando valores um pouco maior, tá? À direita. Bom, eu já vou fazer certinho aqui, né? E vou chegar nesse ponto aqui, que na verdade é direita, que deu 9. E o que eu tinha apagado aqui, limite, que eu acho que inclusive tinha ficado com a anotação errada, né? A esquerda, que tá aqui, ó. Aproximando cada vez mais de 10 aqui, ó. Vai chegar nesse ponto aqui, que é 10, tá? Função custo é 10. Ó, como eles são diferentes um do outro, quer dizer que o limite não existe, tá bom? Existem os limites laterais, mas o limite não existe. Bem simples assim. Bom, vamos conhecer os teoremas.
Aqui que está uma das importâncias da definição. Graças à definição, eu mostrei isso na sala de aula, e vocês têm que ler o livro, não esquecer disso. Nós podemos provar todos esses teoremas. Não vamos fazer isso na aula, mas como está provados todos no livro, a gente vai aceitar isso como uma verdade, tá bom? Então, o primeiro teorema, aqui na nossa aula estou chamando de canônicos, teoremas básicos, só para ficar bem claro na hora do exercício, nós temos que chegar nesses 3 teoremas, né, isolados, um por um, ou em conjunto, tá bom? Então, o primeiro fala limite da função linear, né, ou da função do primeiro grau. Observe que é só pegar o a e colocar no lugar do x. Bem simples assim, né? O limite da constante é a própria constante, não depende de x, teorema 2, tá bom? E o limite da função x, né, função identidade, é só pegar o a e colocar aqui. Falei isso na aula, vou repetir, né? Esse caso 3 é praticamente esse mesmo caso aqui, né? Onde o m vale 1 e o b vale 0. Tá bom? Isso vai depender do autor, do livro, pessoal. Nas nossas aulas, nós temos esses 3 aqui, tá? São os limites fundamentais, os limites canônicos na hora de resolver. E para cada operação, não vou ler um por um, pessoal, mas para cada operação nós temos um teorema. Soma e subtração, tá bom? Eu posso utilizar. Da multiplicação, eu também posso utilizar. A gente costuma falar que o limite, né, ele é muito simples, né, porque todos os resultados que nós precisamos acontecem, né. Nós podemos ler assim, né, o limite da soma é a soma dos limites, a mesma coisa para o produto. O limite do produto é o produto dos limites. É como se a gente pegasse o limite aqui, ó, e fizesse a distributiva. Parecido, tá? Só para ficar fácil de entender. Então, vai aparecer limite na primeira vezes limite na segunda. E praticamente todas as funções são assim. Aqui a gente costuma falar que o limite entra na potência. Teorema 6. Teorema 7. O limite da divisão, desde que a parte de baixo não anula. Né? Não pode ser zero, que isso vai ser outro teorema. Então, nesses casos, eu posso pegar limite em cima e limite embaixo. E limite da raiz, a gente costuma dizer, de maneira bem simples, que o limite entra na raiz. Então, os teoremas são muito simples. Você tem que ler, entender. No livro tem as demonstrações. E essa questão da numeração aqui, pessoal, é só para as nossas aulas. Claro que dependendo do livro, do professor, essas numerações podem mudar. Tá? O que você precisa lembrar são o que fala, né? O conteúdo dos teoremas. Tá bom? É isso que está falado aqui, né? E agora nós temos aqui o que eu falei para vocês, né? Os teoremas 1 a 8 são usados em blocos, ou seja, em sequência. Tá? A gente pode só usar um, 2 deles, vários, tá bom? E nós devemos aplicar os teoremas necessários até termos apenas os teoremas canônicos. Lembrando que essa palavra eu que estou colocando só para facilitar a metodologia, a didática, tá aqui os nossos teoremas canônicos. Função do primeiro grau, ou função linear, função constante e função identidade, tá bom? Terminando aqui essa aula, porque no próximo teorema já muda, tá? Então, só vou explicar mais ou menos o que a gente precisa olhar aqui, ó. Por exemplo, né, o exercício 5, vou fazer na aula de exercícios, tá bom? Mas eu não posso aplicar direto, muita gente faz isso, tá bom? Porque eu tenho uma função cúbica aqui, ó. Não é função do primeiro grau, não é nenhum desses 3 lá que eu falei, dos 3 primeiros, ó. Tem que ser só desses 3, aí eu posso fazer conta, tá bom? Então, aqui eu vou ter que utilizar, ó, só organizando. Primeiro, o limite da soma, vai ficar o limite de uma função cúbica, mais o limite de uma constante. O da constante já está lá de acordo com os 3 primeiros, mas o limite de z ao cubo eu tenho que usar o teorema da potência, que está aqui, ó. Não precisa saber o número, só saber que tem ele, ó, esse aqui, teorema 6. Tá bom? Vamos analisar mais um. O exercício, exemplo 12 aqui, tá? Eu tenho o limite da raiz, dentro da raiz tem uma função do segundo grau, uma função cúbica, mesma coisa. Pessoal, olha só o que você não deve fazer, fica muito atento a isso aqui, ó. Muita gente chega aqui e simplesmente vai substituir o número 2 aqui e vai dar isso aqui, né? A raiz de 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 2 é 6, mais 4, 2 ao cubo é 8, mais 1. Tá? Já faz isso aqui direto. Isso não pode. 10, 14 dentro da raiz. E embaixo 9. Raiz de 9 é 3. Esse é o resultado. Mas aqui no meio, ó, faltou o passo a passo. Tá? A gente não pode fazer isso. Na verdade, você vai fazer no começo. Tá? No começo,
Acho que não. Isso. Então, aqui, ó, você não pode fazer isso, voltando aqui, né? Então, esse aqui vai ser um teste inicial que você vai fazer, tá bom? E toda vez que eu substituir no limite e der um resultado qualquer, um número qualquer sem problema matemático, eu sei que eu estou nesse bloco aqui, do 1 a 8, tá bom? Vamos supor que eu substituir, vou até adiantar aqui a aula, só para a gente ver, e vai ficar bem fácil, né? Aqui, ó, esse exemplo. Se eu simplesmente substituir, vai ficar raiz de 4, que x tende a 4, é 2. 2 menos 2, e embaixo 4 menos 4. Ficou 0 sobre 0. E nós sabemos que na matemática, divisão por zero, cálculo 1, a gente está falando sobre exatamente isso. É uma indefinição. Então, isso aqui já não é o caso. Eu tenho que usar um outro teorema que a gente vai ver na próxima aula, né? Que é o teorema 9, tá bom? Então, teorema 1 a 8, os teoremas 1 a 8, a característica é essa. Quando eu faço esse teste, isso aqui é um teste, tá, pessoal? Para saber qual que é o teorema. Então, 0 sobre 0 já sei, é o teorema 9. Só adiantando um pouquinho, se der um número, por exemplo, 2 sobre 0, é outro teorema que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? E se der um número, por exemplo, 2, 5, raiz de 3, qualquer número, né? A conta, se você conseguir fazer, até via calculadora, quer dizer que é os teoremas 1 a 8. Dito isso, vamos pegar um exercício aqui, como que é o passo a passo dele, né? Então, ó, primeira coisa, o limite entra na raiz. Limite da raiz. Entrou na raiz, é só isso. No próximo passo, eu tenho uma divisão. Então, o limite vai para cima, né? Numerador e no denominador. Tá bom? Pode olhar no livro que é desse jeito, tá, pessoal? Agora, no numerador, eu tenho uma função quadrática. Não é a função linear, simplesmente. Ou função do primeiro grau. Tenho que separar. Essa parte pode ficar. Mas essa aqui. Então, vou usar o limite da soma. É como se eu fizesse o limite desse mais o limite desse. Embaixo, mesma coisa, limite de x ao cubo e limite da função constante. Está aqui, ó, limite, separei os limites. Limite x ao cubo, limite de 1. Sempre vou perguntando, só tenho aqueles 3 primeiros teoremas? Se sim, é substituição. Se não, vou usar o teorema. Não, porque aqui ainda tem uma potência, ó, não pode ter potência. Só pode ter função do primeiro grau, aqui, por isso que vai repetir, função constante e x, que é o caso do próximo passo. Então, aqui eu vou usar limite da potência e embaixo também limite da potência, que está aqui, ó. Tá? Simplesmente, vou apagar de novo para ficar bem claro. O limite parece que não é muita coisa, mas o limite simplesmente entrou na potência. A gente pode até escrever assim para ficar mais fácil de entender, pessoal. O limite, assim, ó, só para você ver visualmente, né? Ter uma ideia visual de o que está acontecendo. Quando eu tenho x ao quadrado, olha só, tá assim. Tá? A gente pode pensar assim só para facilitar. Então, o limite vai entrar aqui dentro, ó, que é a mesma coisa que limite de x, quando x tende a 2, isso aqui tudo ao quadrado. Tá? Só para ficar mais fácil um pouco. Então, a gente fala de maneira bem trivial, bem simples, cotidiana, que o limite entrou na potência, tá bom? E agora, nesse passo, olha só tem um limite de x, limite da função do primeiro grau, limite de x e limite da constante. Ou seja, só tenho daqueles 3 primeiros, que eu até falei de canônico, né, limites triviais, fundamentais, seja lá como você quer chamar aqui, tá bom? E aí, nesse ponto aqui, nós podemos fazer as contas. E tá aqui, daí substituir. Aí sim, nós podemos substituir, tá bom? Pode olhar nos teoremas, pessoal, que são os únicos 3 que onde aparece o A. O A toma algum lugar na função, né? Tá aqui, ó. O A entrou aqui. Aí aqui o A não tem mais, repetiu a constante, tá bom? E aqui o A substitui no lugar do x. Nos outros, não tem isso, é só operações, tá bom? Então, a gente pode falar isso, né? Nós temos 3 resultados numéricos, vamos dizer assim, de funções, e os outros 5 resultados são de operações, tá bom? Bem simples, né? Não tem segredo. E aí, só para finalizar aqui, próximo vídeo, próxima aula, nós vamos falar de outro teorema, que é o teorema 9, que, de novo, para ficar bem clara a característica dele, eu já adiantando um pouquinho, é quando dá 0 sobre 0, que é uma indefinição matemática. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula dos exercícios.